Esferas da Vida. Apoio Cultural. Porta Joia Lingerie, sempre com o melhor atendimento e os melhores preços. Pena Showroom, portas e fechaduras. Luz, câmera e ação. Cine Teatro Matão. Com cultura, a vida tem mais sentido. Quibelanche, cultura com sabor. Bem-vindos ao Esferas da Vida. Hoje é dia de conversarmos sobre as tensões nos relacionamentos. Por que será que eles se desgastam? Como lidar com esse tipo de dificuldade? Hoje, agora, aqui no Esferas da Vida. A alma que é vibração, vida e essência das esferas. Um olhar sobre a doutrina espírita começa agora, ao vivo pela TV Cultura Paulista e pelo Facebook da TV Cultura Paulista. Nós vamos conversar com Orson Peter Carrara, expositor espírita, que já esteve aqui conosco. Bem-vindo pela segunda vez, Orson. É uma honra, Priscila, e quero saudar os nossos telespectadores, porque é sempre uma oportunidade valiosa esse encontro para falar do espiritismo que tem tanto a nos oferecer. Muito obrigado pela oportunidade. Nós que agradecemos, né? Hoje a gente tem muito o que falar, porque o tema é muito bom, Orson. O assunto é vasto. É vasto. Eu peguei o Evangelho segundo o Espiritismo, fiz uma lista, eu falei, nós vamos falar do Evangelho inteiro hoje. Não vai dar tempo. Tensões nos relacionamentos, as dificuldades de lidar com as pessoas, com os outros, não é isso? E até com a gente mesmo. Porque muitas tensões são internas, são nossas, até com a gente mesmo. É um as nossas próprias dificuldades. As próprias dificuldades pessoais. Se você pensar, né, que as tensões causam dores musculares, causam falta de apetite, causam insônia, excesso de apetite e outras dores de cabeça, quer dizer, as tensões causam muitos problemas, inclusive com a gente mesmo, né? Nós somatizamos as tensões. Nós somos às vezes escravos dos nossos condicionamentos e nos deixamos levar por essa pressão desse desequilíbrio emocional, digamos. É isso mesmo. E se você quer participar do nosso programa, mande o WhatsApp, mande sua pergunta, sua questão, ou também pelo Facebook, olha lá, 981062150, que é o nosso WhatsApp, mas você também pode perguntar pelo Face, que a nossa produção passa as perguntas aqui pra gente. E eu tenho certeza que você deve ter alguma pergunta, alguma questão com a sua mãe, com o seu pai, com o seu filho, com o seu marido, enfim, com alguém do seu trabalho. A gente tem sempre alguma questão, alguma dificuldade de relacionamento, não é, Orson? Sempre temos, porque somos pessoas diferentes, né? De formação, de experiência, de gostos, de tendências, e aí há o choque das opiniões, né? Aí há o choque dos interesses. E esses choques geram tensões, momentos tensos nos relacionamentos. Orson, você falou pra gente que a gente também precisa se autoaceitar. A gente tem nossas tensões que interferem no nosso comportamento, nas nossas atitudes, enfim, até nos nossos valores. Eu queria ver com você, a gente falou a semana passada sobre obsessão, que está relacionado também com os relacionamentos. Perfeitamente. Não é isso? E eu queria fazer uma pergunta que a gente não conseguiu responder a semana passada, que encaixa aqui hoje no nosso programa. Foi o Luiz, aqui da região, eu não tenho aqui a cidade da onde ele é, e ele pergunta, o espírito, a pessoa, pode ser obsessor de si próprio? A auto-obsessão. Se auto-obsediar? A pergunta é muito pertinente porque ela abre espaço para o assunto de hoje, né? O nosso Vinícius e o Rubens foram maravilhosos semana passada e essa pergunta sobre auto-obsessão faltou realmente, né, a ser dada a resposta. A auto-obsessão é quando nos escravizamos aos próprios condicionamentos. Por exemplo, alguém que tem inveja, alguém que seja ciumento, ele fica preso ao próprio ciúme, se auto-obsedia, ele se auto-prejudica. Alguém que tem muito medo, a fascinação, por exemplo, né, que é um estágio da obsessão, pode gerar a auto-obsessão também. Alguém que é fanático, o fanatismo, por exemplo, acaba gerando uma auto-obsessão, porque a pessoa se escraviza às próprias ideias, aos condicionamentos. Nós precisamos, às vezes, ter coragem de romper com as algemas que nós mesmos criamos. Essas algemas psicológicas, mentais, de condicionamentos, de vícios, criam a auto-obsessão. Às vezes não é influência de terceiros, não. Não é influência de espírito, é a gente mesmo, com a mania de não mudar, de não abrir os olhos, de não enxergar, de não querer enxergar, cria a auto-obsessão.
Então seria esse fanatismo por algo específico? Não necessariamente apenas o fanatismo, né? Mas é a cristalização de uma ideia. Você às vezes defende uma ideia e fica preso àquele condicionamento, algemado, não consegue fazer algo diferente. É preciso, às vezes, fazer diferente da forma como sempre vem fazendo. Você se auto-obsidia no medo, por exemplo. Alguém que tenha medo, medo do escuro, medo de sair na rua, medo de viajar de avião, medo de viajar de avião. A pessoa cria um trauma para si mesmo. Medo de conversar, medo de se expor. Você cria um trauma. Por exemplo, falar em público, que é um dos maiores medos do ser humano. Você imagina que uma pessoa que tem medo de falar em público pode criar uma auto-obsessão. A hora que vai falar começa a tremer, começa a suar, começa a transpirar, fica nervoso, taquicardia. Quer dizer... Ela mesma se prejudica. Ela mesma se prejudica. E aí abre campo para influências espirituais externas. Sem dizer as tensões próprias da auto-obsessão, que a pessoa fica prejudicada por si mesma, pelo próprio comportamento. Ótimo. Acho que respondemos ao nosso amigo Luiz, porque se trata realmente, é um assunto vasto, que merece ser ampliado, inclusive dá até para fazer um programa só sobre a auto-obsessão. Seria até interessante a presença de um psicólogo também, porque é nessa área do comportamento também, né? Porque existem muitos transtornos hoje mentais, psíquicos, que são muito estudados. Sim, muito estudados. E alguns são meros casos de auto-obsessão, que é mais fácil de se libertar, né? Do que, às vezes, a influência externa. Orson, quando a gente fala de relacionamento, que é o nosso tema de hoje, a gente tem sempre o outro. Sim. Nós estamos nos relacionando com alguém. Alguém. Ou com a mãe, ou com o pai. A gente poderia começar pela família. Tem uma frase que eu sempre escuto, eu não, né? A maioria das pessoas já escutou em algum momento da vida, que uma pessoa fala, eu não pedi para nascer, eu não pedi para nascer nessa família, eu não pedi para ser seu filho, agora você tem que me aguentar. Existe esse tipo de argumentação. Principalmente dos adolescentes, né? Principalmente das crianças, dos adolescentes ou dos revoltados. Os revoltados assim. Também, qualquer idade. Não pedi para nascer nesse país, não pedi para nascer, não é, nessa cultura. Sim, sim. Então, quando a gente se revolta com o outro, com a situação que nós estamos, como que a luz do Espiritismo, como que o Espiritismo explica? A reencarnação de cada um de nós, quer dizer, a vida que estamos vivendo, ela foi planejada cuidadosamente para que estivéssemos aqui e pudéssemos cumprir um programa de aprendizado e aprimoramento. É verdade que algumas criaturas vêm para cá sem perceber, inconscientemente até. Mas uma boa parte de nós concordou em vir, aceitou sugestões e esmagadora maioria pediu para vir, porque sentiu a necessidade de que, através das vidas reencarnatórias, das vidas materiais, a pessoa progride, aprende, amadurece. Mas existem sim casos que a pessoa não queria vir. Existem casos que a pessoa se revoltou, não aceitava reencarnar e às vezes reencarna compulsoriamente. Mas a grande maioria de nós veio porque suplicou para estar aqui. Porque estando no mundo espiritual, a gente faz uma avaliação, faz uma análise do que nós acertamos, daquilo que nos equivocamos, aquilo que foi bom ou foi ruim. E aí a gente planeja com os nossos mentores, com orientação superior, uma nova existência material, justamente para prosseguir esse aprendizado. Agora, as revoltas, essas argumentações que sempre surgem, são fruto da nossa imaturidade. Se a gente parasse bem para pensar, a gente vai ver o quanto a vida é valiosa, o quanto ela é importante nos aprendizados e amadurecimentos. O quanto a vida é valiosa e o quanto a família em que nós reencarnamos também, porque é por acaso a mãe, o pai, o irmão, aquela dificuldade que a gente tem com alguém da nossa família, com o cunhado, com o sogro, com a sogra. Foi muito importante você voltar à questão da família, que eu não citei na resposta anterior. Porque a nossa família não é por acaso. O grupo familiar que estamos inseridos é o mesmo grupo com quem temos afinidades ou falta de afinidade. Seja que tenhamos débitos uns com os outros, ou tenhamos imensa afinidade por amor, por carinho, por experiências já vividas. Então o pai, a mãe foram planejados, os irmãos, o cônjuge, o patrão, a professora, tudo isso está numa amarração imensa, num relacionamento inteligentemente pensado para o benefício do reencarnado. Agora, há um detalhe interessante, nós não somos máquinas, nós não somos robôs.
esse planejamento sofre interferência da nossa vontade, da nossa decisão, das nossas opções. Nós mudamos ele a todo instante. Mas as pessoas com quem convivemos, as pessoas difíceis que criam as tensões dos relacionamentos, normalmente são pessoas com quem tivemos ou temos alguma necessidade de ajuste ou de reajuste. Mas também isso não quer dizer que todos os relacionamentos tenham sido programados, tenham sido elaborados para isso. Muitos relacionamentos podem estar começando agora. Muitos encontros podem ter acontecido agora, porque não é um regime fechado em que todos se relacionaram. Mas, não é nada engessado. Não é nada engessado, mas na maioria dos casos as pessoas já têm relacionamentos anteriores, que podem ter sido relacionamentos tensos, podem ter sido relacionamentos difíceis, ou relacionamentos de trabalho, de união, de afinidade plena que continua na nova encarnação. O grupo familiar já vem de um programa anterior. Sim. Tem uma passagem no Evangelho do Segundo Espiritismo que fala: os laços de família são fortalecidos pela reencarnação. Perfeitamente. O de família, e também quando a gente tem alguma inimizade, é pela família que a gente consegue também reaver este... É bastante comum que adversários nasçam na mesma família, como irmãos, como pais e filhos, e às vezes como cônjuges, para que aprendam a se amar. Porque a lei da vida é uma lei de amor. Todos os seres deverão respeitar-se mutuamente. E esse início de construção desse relacionamento saudável se dá através dos relacionamentos que se dão na vida material. A gente se encontra, sente uma antipatia natural, talvez essa antipatia seja a causa do passado, não necessariamente é, às vezes é uma antipatia de momento. E também as simpatias naturais, pessoas com quem você se afina imediatamente. Bate, concentra, se entende perfeitamente. Isso pode ser fruto de experiências anteriores ou não. Às vezes é um desencontro aqui, ou um encontro aqui, favorável, bonito, que deu certo, ou que não deu certo. Mas normalmente os adversários se encontram na família. A justiça divina é sábia, com a lei do esquecimento a gente não se lembra e se encontra muitas vezes dentro da mesma casa. Você recebe o filho que foi seu inimigo do passado. Perfeitamente. E não necessariamente. Você pode receber como filho um grande amigo. Porque as posições de pai, mãe, filho, cunhada, sogra, marido, etc., as posições se alteram. A gente uma hora é filho, outra hora é pai, outra hora é avô, outra hora é esposa, outra hora é marido. Essas posições se alteram através da reencarnação. Porque o espírito pode nascer em corpo masculino ou em corpo feminino. E altera-se a posição. Muitas vezes a experiência, o marido de hoje pode ser o filho de amanhã, e assim por diante. As posições se alteram por necessidade de aprendizado dos integrantes do grupo familiar. Tem também uma passagem no Evangelho segundo o Espiritismo que fala da ingratidão dos filhos, para os pais não julgarem, nem as pessoas julgarem uma criança que talvez repele a sua mãe. Porque a gente percebe isso às vezes na família, não sempre, né? Não a mãe necessariamente, ou o pai, mas acontece da criança ter mais afinidade com o pai, ou mais afinidade com a mãe, e até repelir o pai ou a mãe. Sim. E sem motivo nenhum, porque a criança tem 1 ano, a criança tem meses, né? E o Espiritismo explica isso pelo laço da afinidade. Ou da falta de afinidade. Ou da falta de afinidade. Porque o que acontece com a reencarnação, muita gente... argumenta, mas eu não me lembro, como é que eu vou responder pelo que o outro fez? Eu não me lembro, claro que não. O esquecimento do passado é uma bênção concedida pela vida para que a gente recomece os relacionamentos. Então esta resistência ou são resquícios. Esses são resquícios do passado. Muitas vezes são espíritos adversários que se reencontram e não existe afinidade fluídica. E aí existe esse desencontro que proporciona esses desajustes de relacionamento que geram tensões no relacionamento uns com os outros. E quando a gente percebe esse tipo de dificuldade na família, de uma mãe que tem dificuldade de aceitar o próprio filho, porque às vezes eu sou mãe e graças a Deus não aconteceu isso comigo, de não aceitar minhas filhas, mas sem a mãe querer, não é um... Acontece. Não é consciente. Não é pode ser até consciente, você perceber internamente que você não aceita aquele filho e até se culpar por não aceitar. Sim.
E é um problema muito levar sério. esse peso na sua vida. E às vezes a mãe, a palavra preferência não é a que melhor cabe, né? Mas às vezes uma mãe que tem 3 ou 4 filhos, ela se entende muito bem com um e com o outro uma dificuldade tremenda, né? Porque ali estão reunidos espíritos que viveram experiências diferentes. E às vezes o filho de hoje é um adversário de ontem. Ou às vezes não necessariamente adversário, é muito bom que se fale isso. Porque às vezes é um espírito que foi acolhido pela família para ser auxiliado. Sim. A família aceitou receber um espírito com necessidade, um espírito rebelde, por exemplo, que talvez nem faça parte do grupo familiar e que foi aceito pelo grupo para aprender com as experiências do grupo. O grupo, por sua vez, vai aprender a paciência, a tolerância, conduzir aquela alma rebelde que talvez ali se apresente. A gente não pode generalizar e dizer que toda tensão de relacionamento, toda falta de afinidade é coisa do passado. Nem sempre. Nem sempre é coisa do passado. Às vezes é uma dificuldade da personalidade. É a característica psicológica do ser, né? Que está presente ali no lar. E às vezes, como somos criaturas diferentes, com habilidades diferentes, com interesses diferentes, às vezes as coisas não batem, né? E aí surgem essas questões. Surgem muitas questões quando a gente fala que a gente tem que respeitar. Tem questões de religião, de raça, de política, sim. Da parte sexual. Por isso que hoje a gente separou, no momento Chico Xavier de hoje, nós vamos entender o que o Espiritismo acredita, o que o Chico Xavier falou do homossexualismo. Porque a gente percebe essa dualidade, não dualidade, né? Tem muitas opiniões. Na época que o Chico respondeu, foi uma época que não estava muito em voga, né? Era muito preconceito. Não se cogitava, inclusive, né? Não se cogitava e o Espiritismo já deu uma bela de uma mensagem nesse programa que o Chico participou na TV. Vamos dar uma olhadinha. Chico, tem aqui uma pergunta de Dona Maria Lúcia Silva Gomes, Avenida Tucuruvi, 763. Pergunta como se explica o homossexualismo e a perturbação no comportamento sexual à luz da doutrina espírita. Temos tido alguns entendimentos com espíritos amigos e notadamente com Emmanuel a esse respeito. O homossexualismo, tanto quanto a bissexualidade ou bissexualismo, tanto como a sexualidade, são condições da alma humana, não devem ser interpretados como fenômenos espantosos, como fenômenos atacáveis pelo ridículo da humanidade. Tanto quanto acontece com a maioria que desfruta de uma sexualidade dita normal, aqueles que são portadores de sentimentos de homossexualidade ou bissexualidade são dignos do nosso maior respeito. E acreditamos que o comportamento sexual na humanidade sofrerá de futuro revisões muito grandes, porque nós vamos catalogar, do ponto de vista de ciência, todos aqueles que podem cooperar na procriação e todos aqueles que estão numa condição de esterilidade. A criatura humana não é só chamada à fecundidade física, mas também à fecundidade espiritual. Quando geramos filhos através da sexualidade dita normal, somos chamados também à fecundidade espiritual, transmitindo aos nossos filhos os valores do espírito de que sejamos portadores. Não nos referimos aqui aos problemas do desequilíbrio, nem aos problemas da chamada viciação nas relações humanas. Estamos nos referindo a condições da personalidade humana reencarnada, vamos dizer, muitas vezes portadora de conflitos que dizem respeito, seja a sua condição de alma em prova, ou a sua condição de criatura em tarefa específica. De modo que o assunto merecerá muito estudo e poderemos voltar a ele em qualquer tempo que formos convidados num próximo Pinga-Fogo. Vamos dizer com licença, porque nós temos um problema em matéria de sexo
na humanidade que precisaríamos considerar com bastante segurança e respeito recíproco. Vamos dizer, se as potências do homem na visão, na audição, nos recursos imensos do cérebro, vamos dizer, nos recursos gustativos, nas mãos, na tactilidade com que as mãos executam trabalhos manuais, nos pés, se todas essas potências foram dadas ao homem para a educação, para o rendimento no bem, isto é, potências consagradas ao bem e à luz, em nome de Deus, seria o sexo, em suas várias manifestações, sentenciado às trevas? Paz e espera. Porta Joia Lingerie. Há 31 anos oferecendo as melhores marcas de lingeries para todas as ocasiões. Conforto em toda a linha de roupa íntima feminina, masculina, adulto e infantil. Trabalha com as melhores marcas. Faça uma visita e conheça. Rua 9 de Julho, número 1152, Centro, Araraquara. Fone 16 3461 2031. Porta Joia Lingerie. Sempre com o melhor atendimento e os melhores preços. A Morada do Sol Corretora de Seguros é a proteção ao alcance de sua família. Desde 1979 no mercado, é sinônimo de tradição e inovação com a melhor qualidade para você. Opera em todas as modalidades de seguro com excelência. Seguro de vida, de automóveis, saúde, residencial, empresarial e consórcios. Proteção é o que define a Morada do Sol Corretora de Seguros. Agora ficou bonito. Descontraído. Tá gostando desse novo formato? Tá legal? Musical. De samba pra gente sambar, não deixa o samba morrer. E claro, com a participação especial dele. Por cantar musiquinha nada, nós viemos aqui para cantar uma musiquinha e também fazer aí algumas observações do esporte. Rodrigo Viana, Mari Silvestre e Madalena mostram o esporte como você nunca viu. Painel Paulista Esportes, de segunda a sexta às 7h45 da noite, na TV Cultura Paulista. Pena Showroom, o melhor e mais completo showroom de Araraquara e região. Linha completa de portas e janelas em aço, madeira e alumínio. Fechaduras, travas de segurança, puxadores, alças e o mais moderno piso de madeira laminado. Duraflor. A Pena Showroom tem atendimento impecável, entrega rápida e pagamento facilitado nos cartões. Solicite já seu orçamento. Pena Showroom, Rua Castro Alves, 3410, próxima Avenida 36, no Santana. Fone 3336-5577. ZYB 851, RTC, Rádio e Televisão Cultura. Paz e espera. De volta ao Esferas da Vida, hoje eu converso com Orson Peter Carrara sobre tensões nos relacionamentos e como lidar. E antes eu quero dar um recadinho para você que quer saber sempre um pouco mais da doutrina espírita. Lembrem-se do jornal O Clarim, que esclarece didaticamente todos os tipos de assuntos espíritas, e a Revista Internacional de Espiritismo, que é uma das revistas mais respeitadas no meio espírita, pela qualidade e profundidade de seus textos. Jornal O Clarim e Revista Internacional de Espiritismo. Entrem no site www.oclarim.com.br, televendas 1633821066 e o WhatsApp também da editora, que é 16992706575. Entrem, assinem, que eu tenho certeza que vocês vão gostar. São sempre temas muito atuais na revista e no jornal, não é, Orson? As publicações fundadas por Cabarchuto e Matão revelam a seriedade com a doutrina espírita. Realmente, você disse bem, a Revista Internacional é uma revista muito tradicional, uma seleção rigorosa dos artigos, do conteúdo, muito bem feita e é muito conhecida. Está aí há décadas
oferecendo ao leitor essa oportunidade de aprofundar os estudos. E eu quero aproveitar, já que eu estou dando meu recadinho, eu quero dar um recadinho aqui para vocês. Eu não sei se vocês têm alguma coisa para fazer sábado agora, dia 16. Vai acontecer um seminário aqui na cidade de Araraquara, da Vida na Visão Espírita, com o Tato Save e o Edgar Miguel, no Anfiteatro da Uniara, na rua Dom Pedro II, 160, às 2h30 da tarde. Não precisa fazer inscrição, é só aparecer lá no Anfiteatro da Uniara, que vai ter esse super seminário do Tato e do Edgar, que eu tenho certeza que vai ser muito legal. Eu estarei lá com certeza. É um belo evento, principalmente pelos convidados. O Tato e o Edgar são notáveis amigos. No mesmo dia, Priscila, na mesma hora, acontece em Jaboticabal também. Aproveita e já divulga também. Um evento sobre aflições, eu vou participar, eu também, mas também com transmissão ao vivo da Rede Amigo Espírita, presença do Ari de Catanduva, José Antônio da Cruz de Catanduva e também o André Luiz Sobreiro de Severínia. Esse evento acontece em Jaboticabal, no Centro Espírita Universal, às 14 horas do sábado, no mesmo horário que acontece o evento em Araraquara. Eu acho que é um convite para todo mundo participar, né? Temos que estudar. E eu acredito que as nossas perguntas aqui dos internautas chegaram em boa hora e é uma pergunta que todo mundo quer saber. Nós vamos falar agora de casamento, de namoro, de noivado, de adoção. A Jussara de Araraquara quer saber por que um relacionamento dá certo por muitos anos, mas que se desgasta ao ponto de um casal não suportar nem a presença do cônjuge. Pode ter terminado a missão do casal e por isso essa aversão ao parceiro, que por muitos anos tiveram uma ótima convivência e com o tempo teve o desgaste, eles não podem nem se ver mais. Orson, não acontece só com a Jussara, acontece com muitas pessoas. Com muitas pessoas. Vamos falar um pouco da importância do casamento à luz do Espiritismo? O casamento é uma experiência extraordinária de crescimento pessoal e de crescimento dos seres envolvidos com aquele casal. Marido e mulher têm a oportunidade na convivência comum dos anos que se seguem, passados os primeiros anos, passadas as primeiras ilusões, quando a vida se apresenta mesmo como ela é, principalmente com a responsabilidade dos filhos que vêm ao casamento, né? O casamento é uma experiência magnífica, porque é uma experiência de renúncia, é uma experiência de desapego, é uma experiência de aprendizado. Mas também, Priscila, o detalhe importante, o casamento é uma oportunidade de gentileza, o casamento é uma oportunidade de carinho, o casamento é uma oportunidade de amor um pelo outro. E o grande segredo do casamento não é fazer com que o outro faça a gente feliz. O grande segredo do casamento é a gente fazer o cônjuge feliz. E realmente, isso que você disse, eu conheço casos crônicos de casais que foram casados por 50 anos e chegam ao ponto de um não suportar mais os passos do outro. Conheço um caso assim, né, que a pessoa até perguntou, eu não aguento mais. Falei, está casado há quanto tempo? Há 52. Falei, espera mais um pouquinho. Você chega lá. E daí, um ano, o marido desencarnou. Então, isso é fruto, talvez, eu diria, isso é uma opinião pessoal, talvez possam haver outras opiniões, mas principalmente da falta de cuidado. O casamento é uma plantinha frágil, precisa ser cuidado diariamente com os investimentos do carinho, com os investimentos da atenção, do cuidado. É comum, principalmente da parte do homem, eu sou homem, eu posso dizer isso, é comum, principalmente da parte do homem, descuidar dos carinhos com a esposa. Esse descuido em cuidar bem, em tratá-la bem, em estar com ela, em oferecer-lhe a sua parcela de carinho e de gentileza, é que mantém. Vale para a mulher também, né? Mas, infelizmente, isso é uma realidade de casais que viveram décadas e aí se desgastam. Esse desgaste não foi de um dia para o outro. Ele vem acontecendo, são pequenas coisas. Quando você fala bom dia, o outro não responde. Quando o outro quer fazer uma coisa e aquele fica desinteressado. Quer dizer, o casal tem o dever de um cuidar do outro, porque vão chegar na velhice e um vai precisar muito do outro. Então, o casamento é uma experiência gigantesca de aprendizado, mas principalmente a oportunidade da gente treinar o exercício da fraternidade, treinar o exercício do respeito. O respeito é a base de todo o relacionamento humano que se desgasta, que sofre as tensões
e todo tipo de frustração e decepção por falta de respeito. E o respeito está nas pequeninas coisas. Nós não podemos julgar, porque cada caso é um caso diferente. O que se passa dentro de um lar, nós não sabemos. Mas veja você, nós estamos vivendo hoje o absurdo. Praticamente nós estamos tendo um caso por dia no Brasil de casais que se matam por não aceitar a separação. Isso é o cúmulo, né? É o cúmulo da aberração moral. Nós devemos nos respeitar. Quantos casos diários de agressões ao cônjuge? Que coisa triste ver isso. Não é mesmo? É melhor que se separe do que matar. Com certeza. Melhor que se separe o que não está unido, não é mesmo? Mas os casais que já venceram décadas, que estão juntos há décadas, eu sou casado há 37 anos, sou muito feliz no casamento. Parabéns, Orson. É uma experiência fascinante. Eu gostei muito de casar. Antes de casar, eu queria casar. Diz Rossandro Klinge, que é psicólogo Sim. e também expositor espírita, sim, que o 70 vezes 7 é para o casamento. Vale mesmo, porque no casamento, os dois têm que exercitar. Né? Só para quem entendeu em casa, está que perdoar 70 também. vezes 7 vezes a gente faz no casamento. Porque sabe, Priscila, o cônjuge conhece as nossas imperfeições. Porque lá em casa nós somos o que somos. Mais do que ninguém. Mais do que ninguém. Fora de casa, a gente mostra uma imagem que as pessoas interpretam à sua maneira, mas não corresponde à realidade. Na convivência comum, o cônjuge é o que é. Então ali é o exercício da tolerância, da paciência um com o outro, de aceitar o jeito do outro, de entender o outro, de se esforçar para entender o outro. No casamento está a base. Orson. Empatia, colocar-se no lugar do outro. Nós somos criaturas diferentes, de interesse, de formação, de psicologia. Diferentes. Já começa pela psicologia masculina e feminina, que são completamente diferentes. O homem é completamente diferente da mulher, não é mesmo? Você é mulher, você sabe disso, eu sou homem, eu sei disso. Então, vejam, é uma experiência fascinante de aprendizado. Mas a gente precisa estar com o coração aberto, né? A acolher o cônjuge, procurar entendê-lo. Agora, isso não quer dizer que se condena os casais que se separam. O espiritismo é a favor do divórcio? Como que é isso? O espiritismo acha que quando não está bem, é melhor que divorcie do que agravar. O espiritismo não condena nada. O espiritismo, ele não autoriza nada. A decisão é individual, ele respeita a decisão individual. Recomenda prudência, porque é muito comum, hoje nós vivemos uma época de pressa, qualquer divergência separa. Também não pode ser nesses extremos. Com certeza. O casal tem que treinar, ficar junto, porque a experiência de viver junto traz muita felicidade. Quando a gente investe no carinho, no relacionamento, nós vamos colher os frutos da alegria da convivência um com o outro, porque as pessoas são especiais. O casamento, o cônjuge, o marido, a mulher, são criaturas maravilhosas se souberem se respeitar. Então o respeito é o segredo da felicidade conjugal, apesar das nossas diferenças. Com certeza. Orson, nós também temos outra questão sobre relacionamento, que é sobre adoção. O André, aqui de Araraquara também, quer saber sobre a adoção na visão espírita. A adoção é um gesto maravilhoso, de extremo carinho por aquele que foi adotado. A criança abandonada ou a criança que foi acolhida num lar que não é o seu, não é o laço de sangue, esse é um gesto dos pais que merece de todos nós o maior respeito e gera muitos créditos na vida espiritual. Porque justamente você está acolhendo uma alma que veio na situação de estar no abandono, na orfandade, né? Não necessariamente abandono, mas na orfandade, e que é acolhido por um casal, por uma família. A adoção pode, inclusive, estar no planejamento reencarnatório, mas também pode estar numa situação que o espírito solicitou, nascer órfão, para passar pelo aprendizado da orfandade, ser adotado ou não. Cada situação é uma situação diferente, mas benditas as criaturas que adotam, porque realmente estão prestando um grande trabalho de fraternidade. Claro que é um desafio muito grande, porque a gente também conhece casos de adoção que gera muitas aflições, que gera muita dificuldade. Mas o fato de adotar, o gesto de acolher uma alma, é altamente significativo do ponto de vista espiritual.
E também tem na passagem do Evangelho segundo o Espiritismo a parte que fala laços de família, laços espirituais. Perfeitamente. Porque nem sempre a matéria não é o que nos liga. O que nos liga não são os laços espirituais. Pode Talvez acontecer. aquela criança que você está adotando é um espírito amigo. Da sua família, inclusive. Da sua família. Que apenas não veio pela gravidez, veio por outra gestação. E que, no entanto, vem buscar afinidade com o casal que o adotou. Isso também é possível acontecer. Quer dizer, são muitos casos que podem ocorrer, né? Muitos casos. Orson, e como que a gente lida com as tensões? É sempre... Porque se a gente for pensar, a gente já tem essa receita. É, respeito... Isso, a gente já sabe o caminho. A gente já sabe. Por que que é tão difícil mudar? Por que que é tão difícil nós nos enxergarmos, né? Enxergarmos as nossas imperfeições e não enxergar as imperfeições dos outros primeiro enxergar a nossa e começar um caminho novo? Priscila, nós somos criaturas em aprimoramento. Somos criaturas que ainda estão ou estamos amadurecendo. E, portanto, trazemos vícios de condicionamentos. Nós nos viciamos em condicionamentos. Nós nos deixamos entregar por situações que complicam o nosso amadurecimento. Então, nos deixamos carregar por apegos. Vamos citar o apego, por exemplo. Apego a cargos, apego a bens, apego a pessoas, apego a nomes, a dinheiro, apegos, variados apegos que temos. A gente se apega e não larga de jeito nenhum. E isso cria tensão. Tensão porque tem que vigiar, tensão porque tem que proteger, isso aqui é meu, ninguém pode pegar, isso aqui eu não deixo de jeito nenhum. Então a gente cria um apego, cria tensões, que cria dificuldade para os outros e a gente vai vivendo esse excesso de preocupação. Você sabe que a tensão... dizer que todas as nossas imperfeições criam tensões? Ciúmes, orgulho, vaidade... Criam tensões. Você egoísmo. fez uma afirmativa muito correta aí. Eu citei no começo do programa a inveja e o ciúme. A pessoa que é invejosa, a pessoa que tem ciúme, vive atormentada. Vive atormentada de ver o progresso, a felicidade do outro. Então ela vive uma tensão. Ela vive tensa. A tensão emocional o que é? É um desequilíbrio da emoção. A pessoa que tem medo variado, medo de altura, medo de dirigir numa autoestrada, numa noite de chuva. Eu passei uma tensão para vir aqui agora. Uma tempestade na estrada, o horário apertado, gerou uma tensão emocional. Você tem que buscar o equilíbrio, você tem que raciocinar, tem que andar devagar, tem que diminuir a velocidade, tem que prestar atenção para não acontecer nenhum acidente. A palavra-chave é muito equilíbrio. É muito equilíbrio. Você sabe que a tensão muito forte, uma tensão... Porque existem tensões passageiras, por exemplo, a entrevista para o emprego. É a tensão pré-entrevista, durante a entrevista, aquela tensão própria. A mãe que o filho não chega numa noite de chuva, ou uma prova de vestibular, são tensões que passam depois que o fato acontece. Mas você imagina uma tensão prolongada, por exemplo, um relacionamento conflitante, permanente, tóxico, de um casal, por exemplo, né, que vive se batendo, se agredindo. Ora, uma tensão de uma dívida, de boletos que vão vencer e você não tem como pagar, um remorso pungente na consciência. A tensão, ela vai gerar doenças, ela pode gerar doenças, pode gerar tumores, pode dar um infarto, provocar um AVC. Quer dizer, nós temos que procurar o equilíbrio. É fácil? Não, não é fácil, porque nós somos criaturas em aprendizado, nós temos que treinar, Como é que a gente faz isso? O Espiritismo oferece os recursos, o Espiritismo ensina o caminho. Devemos buscar a serenidade através da prece, buscar o Cristo, abrir o coração para o Cristo. Senhor, eu estou nessa dificuldade, eu não sei o que fazer, como é que eu vou agir? Buscar uma boa leitura, assistir um filme tranquilo e buscar pessoas em quem a gente confia. Abrir o coração em pessoas que a gente confia, porque sempre teremos uma visão renovada para que achemos e trilhemos um caminho de equilíbrio. Você disse a palavra certa, é o equilíbrio, para não nos deixarmos contaminar por situações que nos agridam emocionalmente, porque as tensões prolongadas, as tensões não resolvidas criam lesões psíquicas, lesões emocionais, que criam doenças e agravam as dificuldades. Nós vamos falar um pouquinho mais sobre como lidar com esses tipos de problemas, com as tensões nos relacionamentos. A gente vai para um pequeno intervalo e a gente já volta. Paz espera.
Venha conhecer o amplo cardápio que a Quibelanche oferece. Às segundas e terças tem coxinha em dobro e de quarta a sábado tem o buffet com o melhor da comida árabe das 11h30 da manhã às 3h30 da tarde. Além disso, você encontra uma variedade de pratos frios, quentes, salgados e sobremesas. Tudo com um sabor inigualável. São 2 unidades que sempre estão se estruturando para melhor atender você. Quibelanche, cultura com sabor. Notícia, opinião, debate. Painel Paulista. Jornalismo com interação e credibilidade. Uma visão crítica sobre os principais fatos do dia. Painel Paulista, de segunda a sexta, 6:45 da noite. Por que existem pessoas com resultados bem acima da média? Por que existem pessoas que se destacam pela comunicação eficaz? Por que pessoas de autocontrole encontram sempre as melhores soluções? Porque elas são Mastermind. Sinta, ouça, respire, sorria, seja diplomata, gentil, entusiasta. Venha fazer parte dessa aliança de mentes. Mastermind. Liderança de alta performance. Turmas em março. Acesse mastermindararaquara.com.br. Considerado, pratica o pagão de todo aqui dentro da cultural normal. Todos os lados da notícia. Diversidade é fundamental. Estímulo ao debate. Os novos candidatos vão aparecer. Eu acho que depende de nós saber se nós estamos dispostos a investir em pessoas novas. Diferentes opiniões, para você formar a sua. Jornal da Cultura. Apresentação de Joyce Ribeiro. Interatividade, integração e credibilidade. De segunda a sábado, 9h15 da noite. De volta ao Esferas da Vida, hoje eu converso com Orson Peter Carrara, conversamos sobre tensões nos relacionamentos e como lidar com essas tensões, com as dificuldades do dia a dia, no nosso trabalho, com a nossa família, entre os povos, entre as raças, entre os países, culturas. E eu acredito, Orson, que a gente chegou no momento de falar um pouco do perdão, da humildade. O que seria perdoar? Quando eu falei que realmente os 70 vezes 7 serve para o casamento, que todos falam, porque não é fácil mesmo realmente, não, né? Não ficar é 50 anos com uma pessoa, tem que ter muito amor. Precisa ter muito amor. E né? amor verdadeiro, não amor ilusório, né? O romantismo. Tem que ser amor mesmo, de gostar da pessoa, da companhia da pessoa, né? E o que eu achei interessante, independente da religião, se é espírita, se é de outra crença, existem alguns valores morais que são base para qualquer tipo de relacionamento. A honestidade, a confiança, sim, a verdade, o respeito, o amor ao próximo, a empatia. Isso não é especificamente espírita, né? Acreditar ou não na reencarnação. Está no quadro moral da vida. É, né? O quadro moral da vida. Um ateu pode ter um ótimo relacionamento, não necessita, sim, necessariamente, né, de uma religião. Podemos ser um religioso que tem um péssimo relacionamento. Né? É isso. Pode acontecer. Porque as tensões, elas também estão presentes no ambiente religioso, digamos assim, das atividades dos adeptos de determinada religião. Porque antes de sermos católicos, espíritos, evangélicos, umbandistas, as religiões variadas, somos seres humanos com imperfeições. E nós estamos acostumados, até pelas existências já vividas e pelas experiências do passado, estamos habituados a reagir com violência. Estamos habituados a reagir confrontando. Agora nós somos desafiados, nesta nova fase que nós estamos despertando, já estamos tendo à nossa disposição os conhecimentos da psicologia, do comportamento humano, tão beneficiados aí pelas ciências humanas, não necessariamente religiosas, mas também religiosas, né? Com grandes ícones da comunicação religiosa, que dão exemplos, citam casos, comentam. Nós estamos sendo desafiados a adotar um novo comportamento, para que os relacionamentos sejam agradáveis. Quem é que não gosta de ser bem tratado? Todos nós gostamos de ser bem tratado. Aí nos então temos que tratar bem. Pois é, esse é o detalhe. E isso lembra o Evangelho, a recomendação de Jesus, fazer ao próximo o que queríamos que o próximo, que o outro nos fizesse. Muito bem. Então, o perdão, você fala do perdão.
É difícil perdoar, porque somos criaturas habituadas à vingança, somos criaturas habituadas a reagir com violência, com agressividade. Aí entra a empatia, né? Nos colocar no lugar do outro. Por que que o outro fez isso? Por que que o outro me agrediu? Por que que o outro me chamou assim, o outro me desprezou? Por quê? Qual é a causa disso? Se a gente se colocar sob outro ponto de vista, tentar entender as reações, as decisões da outra pessoa com quem nos sentimos ofendidos ou com conflitos, nós vamos entender que há razões para a pessoa ter reagido assim. Porque a pessoa age daquele jeito, agredindo ou ferindo, ou com excesso de apego, ou com comportamentos variados, porque ela tem uma história própria que nós não conhecemos. E isso também acontece conosco. Nós agimos e reagimos por causa da história que temos. Aí nós encontramos histórias diferentes que se confrontam. Nós estávamos acostumados a reagir com violência, com vingança, a agressão. Agora somos desafiados a procurar pontos comuns e a respeitar o outro, a trazer situações que nos ajudem ao entendimento. Porque não há nenhuma pessoa que não tenha valor, não há nenhuma pessoa que não tenha algo de bom, não há ninguém que não tenha algo para oferecer de si mesmo. Isso tem que ser valorizado. Então nós precisamos partir mais para observar o lado bom de cada pessoa, elogiar a pessoa, incentivá-la, motivá-la. Isso vai criar um clima diferente, porque infelizmente há no relacionamento humano um clima de competição, né? De demérito do esforço alheio. Nós temos uma tendência de denegrir, temos uma tendência de diminuir o esforço e o valor do outro. Mas o outro também tem valor. Quem somos nós para dizer que temos mais valor que o outro? Não somos ninguém, somos iguais, com experiências diferentes. Que autoridade temos nós para desmerecer alguém? Me diga. Então, diante dessa consciência, nós vamos encontrar caminhos de mais respeito. E aí entramos nas virtudes que você citou. A humildade, o desprendimento, o respeito, a ausência de egoísmo, ou pelo menos o exercício para não sermos tão egoístas e praticarmos mais o altruísmo. Tudo isso vai entrar nessa questão que leve ao equilíbrio dos relacionamentos. Basta querer. É preciso, antes de tudo, querer, porque a vontade é uma potência da alma. Só que a gente deixa ela enfraquecida, a gente despreza essa potência, então precisa querer. Quando a gente quer, Priscila, note, quando a gente quer, a gente faz. Qualquer coisa. Quando a gente quer, a gente vai em busca. Por que é que nós não nos dedicamos a esse esforço de conciliação ou de reconciliação? A querer o bem. Querer o bem. Buscar o bem. Buscar o bem. Há uma conspiração da vida a nosso favor. Nós precisamos fazer parte dessa conspiração para o bem. Nós nos perdemos porque nos deixamos seduzir pelas paixões, normalmente egoístas, pelas paixões dos interesses, normalmente orgulhosos, egoístas, vaidosos, gananciosos, apegados. Nós temos que fazer um exercício diferente a partir de agora, para que os relacionamentos sejam tensos. Por quê? Se considerarmos que todos somos filhos de Deus, só por esse motivo, já é motivo de entusiasmo. Deus não erra. Quer dizer, Deus criou cada um por amor. Todos somos seus filhos. Deveríamos valorizarmos-nos mais uns aos outros, porque se um é poeta, outro é escritor, outro é palestrante, outro é ferramenteiro, outro é marceneiro, outro é lixeiro, outro é bombeiro, outro é policial, outro é psiquiatra. Cada um está numa área, outro é jornalista, outro é comunicador. Quer dizer, cada um está exercitando a sua potencialidade. O que uma vez eu escutei numa palestra que eu achei muito importante e pertinente sobre o trabalho, sobre o que a gente executa no dia a dia, porque a gente passa a maior parte do tempo trabalhando. Produzindo algo. Produzindo. Na realidade, não é especificamente o que você faz, se você é médico ou se você é jardineiro. É o que o teu trabalho faz em você. Isso. O que ele te modifica. Então, independente se você é uma pessoa vista pela sociedade com um cargo importante, um promotor, um juiz, ou enfim, um jornalista, um comunicador,
Independente da sua profissão, o ideal é a gente perceber o que o nosso trabalho está nos transformando como ser humano. Perfeitamente. Não é isso, Orson? Olha, eu achei tão bonito. É muito bonito, eu porque... refleti, eu parei para pensar, eu falei, é isso. Independente se é um médico ou não, se é um engenheiro, enfim... Será que ele te transforma como ser humano? Se transforma porque você é capaz de sentir que está fazendo aquilo com amor. Você imagina, por exemplo... Tem pessoas que se transformam, tem pessoas que não. Aí que entra... passam a vida... Pois é, aí entra um equívoco de interpretação da própria vida. Eu vou no outro extremo, Priscila. Você imagina a briga de torcida de futebol. Que coisa absurda. Briga de torcida. Porque é uma agressão, é um conflito de relacionamento coletivo... levado porque, não, meu time que é melhor, o seu não presta. Mas como? Como? E se o outro tem a sua torcida? E se o outro prefere o outro time? Como é que pode isso? Se você veja o ambiente político recente do Brasil, deixou à mostra a nossa miserabilidade moral diante de uma situação como? Então, vejam a necessidade que nós temos. Isso aí mostra relacionamento. Se isso acontece de uma região, de uma maneira macro, que pega toda a sociedade que começou a brigar virtualmente, defendendo esse ou aquele. Ora, independente de qual candidato, a gente percebe que as pessoas são xiitas. Isso mostra a agressividade, como na briga de torcida que eu citei, isso mostra a agressividade que está em nós. Ainda temos agressividade em nós. Então, os conflitos de relacionamento, as tensões de relacionamento, elas existem. Porque nós agasalhamos isso, desrespeitando o outro com quem estamos nos relacionando. Você imagina duas pessoas dentro de um elevador, por exemplo. Duas pessoas que não se conhecem. E de repente estão dentro do elevador. Elas não se conhecem, mas elas se devem respeito. Primeiro pela condição humana, são dois seres humanos que estão lá. Nós temos que respeitar a criança, temos que respeitar o idoso, temos que respeitar o homem maduro, a mulher madura, o homem casado, a mulher solteira, todos têm que ser respeitados. Respeitar as escolhas de cada um. As escolhas de cada um, as opções. Nós vimos o Chico falar aí de homossexualismo agora de pouco. Todas as opções. Quem somos nós para recriminar alguém? Não temos autoridade moral para recriminar ninguém, até porque nós temos as nossas próprias deficiências, as nossas próprias imperfeições. E esse achar-se é que cria os conflitos de relacionamento. Então, os conflitos de relacionamento, a começar dentro de casa, um casal, por exemplo, que deve se tratar com carinho, com respeito, com atenção. Se nós vivermos isso dentro de casa, nos esforçarmos para termos essa serenidade interior, nós iremos para a rua, iremos para a profissão, iremos para o esporte, iremos para o templo religioso com o mesmo sentimento. E veremos na outra pessoa alguém como nós que também está aprendendo. Alguém que também está com as suas experiências próprias. Parece fácil, Orson. Parece fácil, mas não é. Mas não é. Como não julgar? Principalmente o diferente, o que a gente não acredita. O não julgar vem do fato de você não saber das experiências que ele está vivendo. Porque nós não conhecemos o histórico de cada pessoa. E o histórico espiritual também. Também, não é só o histórico recente. Porque quantas dificuldades não são trazidas de outras existências. Então, como nós não conhecemos o histórico da pessoa, seja lá quem for, nós não sabemos que razões levaram a pessoa a tais decisões, ou a tais posturas, ou a tais comportamentos. Nós não sabemos. Então, nós não temos o direito de julgar. O julgamento é um ato precipitado. Mas ainda está em nós a malícia, ainda está em nós a falsa interpretação, ainda está em nós o desejo de sermos donos da verdade, mas nós não somos donos de nada, nem da gente mesmo. Que verdade, não é? Que verdade. Nós não nos conhecemos interiormente. Que reação teríamos diante de um fato nunca acontecido conosco? Então, essas posturas novas, que não é fácil, como você mesmo afirmou, e realmente é difícil a gente adotar um comportamento. Mas nós temos que treinar, Priscila. Nós temos que iniciar isso. A gente tem que colocar uma meta, Orson. Hoje eu não vou falar de ninguém. Talvez seja o caminho. Cada um vai descobrir o seu caminho. Hoje eu vou... A maledicência, por exemplo, porque é o que, né? É o que mais pega.
criticar o comportamento alheio. A crítica, o julgamento Crítica, o julgamento, né? Então, talvez estabelecer, se a gente conseguir sair dessa existência com uma virtude adquirida, será um grande passo no progresso. Então, se eu sou acomodado, se eu sou maledicente, se eu sou preguiçoso, se eu sou vingativo, se eu sou ciumento, se eu sou invejoso, se eu sou ansioso, se a gente conseguir, pelo menos domar uma, não vamos mais sentir inveja de ninguém. Uma imperfeição. Se nós conseguimos vencer uma, eu vou calar. Eu tenho vontade de falar mal dos outros, mas eu vou tentar calar, vou ficar quieto. Não vou julgar mais. Ou eu vou ser mais ativo, não vou ser preguiçoso, eu vou ter boa vontade, eu vou ter alegria de viver. Eu tenho gratidão, vamos fazer essa pergunta, talvez começar pelas mais fáceis. Qual seria a virtude mais fácil? A gratidão? Talvez seja um caminho. Agradecer o dia, a vida, a saúde, o momento, o presente, que nós não sabemos o que vai acontecer amanhã, que a gente está vendo no Brasil, né? Pois é. Cada dia é uma notícia Porque, diferente. olha, o prato de comida que a gente come, a gente não sabe quem fez aquele prato. Você não sabe quem plantou aquele feijão, aquele arroz, aquela rúcula, quem colheu, quem transportou, quem lavou, quem cuidou. Quantas vezes a gente come em restaurante, a pessoa preparou a comida, não sabe quem vai se alimentar dela. Ou nós nos alimentamos de alimentos que nós não sabemos quem preparou. Então o fato de ter à nossa disposição a água limpa, o banheiro limpo, a comida à disposição, a roupa que a gente veste, o veículo, o trânsito à nossa disposição, as providências todas que nós usamos, já é motivo de gratidão. Não é? Então talvez iniciar por virtudes mais fáceis e depois gradativamente indo para as mais difíceis, o desapego, o altruísmo. É questão também da percepção individual. Tem pessoas que enxergam muito bem e tem pessoas que enxergam muito o lado negativo. Aí vai da gente também domar esses lados. Não, talvez eu esteja exagerando. Tem pessoas que se comprazem ainda no mal, né? Tem pessoas que ainda se comprazem no sarcasmo. Tem pessoas que se comprazem na manipulação de pessoas, de situações. Todos nós deveremos deixar essas imperfeições. Então vamos nos autoanalisar. Eu acho que esse é o grande desafio, a reforma íntima, como sempre. A análise do próprio comportamento. Porque nós temos uma tendência de fazer vista grossa. Com as nossas imperfeições. Isso. Vemos o cisco no olho e não vemos a trave em nós. É uma tendência. Mas a gratidão, vamos começar por ela, talvez a esperança, a alegria de viver, são virtudes extraordinárias. Se nós as cultivarmos, nós vamos espalhar à nossa volta. Quantos de nós, Priscila, não conhecem pessoas agradáveis, pessoas simpáticas? São pessoas que já conquistaram isso, né? Não são pessoas amargas, pessoas que quando chegam contaminam o ambiente de pessimismo. Cada um tem um desafio, Priscila. É uma conquista. É uma conquista diária. individual, diária, individual. E tudo isso influi nos conflitos de relacionamento, nas tensões de relacionamento ou na fluidez suave dos relacionamentos com pessoas agradáveis, simpáticas. Nós citamos aqui há pouco, eu vou citar um nome porque merece ser citado, o Davi Lisenberg é um grande amigo, uma pessoa muito agradável, todo mundo gosta dele, uma pessoa simpática, de relacionamentos amplos, conquista todo mundo onde vai com a sua simpatia. Ô Davi, me permita. Com certeza ele está assistindo hoje o programa, não é, Orson? Ah, eu acho que sim. Se ele não assistir, eu vou falar para ele assistir. Porque a gente poderia citar uma multidão de pessoas, claro. Mas o Davi esteve aqui, nós falamos dele apenas para citar um exemplo. É uma criatura que já conquistou a simpatia em si mesmo, a fluidez agradável. Por que não citar um exemplo? Com certeza. São exemplos. Nós precisamos buscar, né, ser o que a gente gostaria de ver nos outros. Pois é. Não é isso, Orson? É isso. E quantos exemplos não temos de coragem? Não é? Quantas e o principal, vontade de mudar. Você citou a vontade e não pode ser esquecida. A vontade é uma potência da alma. É isso mesmo. Orson, muitíssimo obrigada por estar aqui com a gente mais uma vez. Foi uma alegria, viu, Priscila? Muito obrigada. O Esferas da Vida fica por aqui. A gente volta a semana que vem ao vivo às 10h30 da noite. Até a semana que vem. De consumir as podridões de nos seus medonhos agapes mortuários, no meio
Esferas da Vida. Apoio Cultural. Porta Joia Lingerie, sempre com o melhor atendimento e os melhores preços. Pena Showroom, portas e fechaduras. Luz, câmera e ação. Cine Teatro Matão. Com cultura, a vida tem mais sentido. Kibelanche, cultura com sabor.